Pessoal, essa plaquinha é aquela placa que eu solicitei de vocês aqui no canal, o esquema, para que a gente fizesse um diagnóstico nela. O modelo é esse aqui, ASRock H61M-HVS. Infelizmente, não encontramos o esquema. Alguns inscritos aqui no canal mandaram alguns esquemas, mas nenhum foi compatível. O que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês aqui agora o que está acontecendo com essa placa. Eu vou ligar, colocar minha fonte, né, minha guerreira que vocês já estão acostumados a ver. E vamos ver o sintoma dessa placa. Minha garrinha jacaré. Vou ligar aqui na... Como sempre, os 5 volts tem que aparecer. Olha o multímetro. 5.14. Até aqui, beleza. Fio verde. 5 volts. Ótimo. O pino do power. Aqui. 3.4 volts. Até aqui tudo bem. Ela starta. Vamos ver se ela starta. Que eu vou startar aqui, ó. Presta atenção. Ela está startando. Às vezes, ela desliga. Ela chega a 12 volts aqui nos MOSFET de alta. Aqui, ó. 11.82. E nos MOSFETs de baixa, olha aqui, não tem nada. Inclusive, pessoal, eu quero adiantar para vocês que eu tirei todos esses MOSFETs para fazer o teste fora, porque talvez algum poderia estar em fuga. Em curto não, porque em curto a gente logo percebe com o teste em continuidade. Veja bem, 12 volts aqui no MOSFET de alta, tá vendo aqui? Olha o multímetro, 11.83, mas está dentro da faixa. No de baixa não tem nada. Isso significa que o PWM não está oscilando para os gates dos MOSFETs. Esses 12 volts que chega aqui no dreno são os 12 volts que vem daqui do P4, desse conector aqui. Aqui nesse MOSFET não tem nada, aqui nesse MOSFET de baixa não tem nada. Então significa que o processador não está recebendo alimentação e consequentemente não vai ter vídeo. A única coisa que eu fiz até agora, pessoal, foi fazer esses testes. Inclusive eu retirei todos os MOSFETs. A BIOS está chegando a tensão aqui abaixo de 3.3 volts. Olha aqui a BIOS. 2,5. Pino 2, 2,5. Aqui, ó. Pino 3, alguns milivolts. Pino 4. Pino 5, 2.6 volts. Pino 7, 2.3. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer agora? O que me resta, já que eu não tenho o esquema, aproveitar enquanto essa placa está ligando e testar toda a tensão de alimentação nos circuitos integrados. Mas quais circuitos integrados, professor, o senhor vai testar? Eu vou testar alguns sinais aqui no Super I/O. Eu não vou gravar, pessoal, fazendo esses testes aqui, porque é muito demorado e o vídeo pode se tornar muito longo. Mas eu quero adiantar para vocês que eu vou testar todas as tensões que o Super I/O recebe e aquelas tensões também que ele envia. O importante também nesses testes é você testar sempre o dreno, o gate e o source de todos os MOSFET da placa. Por exemplo, aqui tem um MOSFET aqui, ó. Você pode testar o dreno, o gate aqui, ó. Ela desligou. Eu vou ligar de novo, pessoal. Deixa eu ver se ela liga aqui sem tirar a fonte.
Aí ela já não ligou. Eu vou ter que retirar aqui, dar um tempo. A fonte está entrando em proteção, não sei porquê. Vou ligar aqui novamente. O pessoal vai desculpando porque tudo ao vivo é assim mesmo. O importante é o conteúdo que vocês estão recebendo. Vou tentar ligar novamente. Ligou? Como eu falei, é importante você testar todos os MOSFETs da placa. O dreno. Aí, pessoal, ela está desligando, ó. Ligou novamente. Depois eu vou tentar ligar ela sem memória, sem processador. O dreno aqui chega a 12 volts. O gate não chega a nada. E o source também nada. Nesses dois MOSFET aqui, ó. Professor, mas de onde é esses dois MOSFET? Não sei, pessoal, porque eu não tenho esquema. Eu posso suspeitar de onde eles são, devido à minha experiência. Aqui nesse dreno aqui, pessoal, já está dando uma tensão que não é normal. Milivolts no dreno. Isso não existe. Aqui, nesse outro MOSFET também, dando 0,21 milivolts. Deixa eu ver o gate. No gate aqui está dando 10,65. Deixa eu ver o source. O source está dando uma tensão baixíssima. Aqui no segundo MOSFET também está dando 10 no gate, 10,65. E aqui no source, alguns milivolts. Nesse MOSFET aqui, próximo à memória, 2,8 volts, está vendo aqui no dreno. Aqui no gate, foca aqui, filha. No gate aqui, uma tensão de 3,14. E no source, 1,76. Essa memória é DDR3. Essa placa funciona com a alimentação de 1,5. Aqui está o regulador de tensão. Aqui dentro, ó. A tensão de saída desse regulador é 3,3 volts, 3,4. Olha aqui o multímetro. Olha aqui o regulador aqui dentro. O regulador. Ele recebe 5 volts proveniente aqui da tensão de standby do fio roxo. Aqui, ó, do fio roxo. Olha a tensão. Aqui 2 volts, que é a tensão de ajuste. E aqui é os 5 volts. Esse 5 volts é regulado para 3,3 aqui, que vem para o pino do power aqui, ó. Tá vendo? Essa mesma tensão aqui, ó, 3,41 aqui do pino do power, é a mesma tensão que vem daqui, ó. Tá vendo? 3,42, varia um pouquinho. Então, até aqui, pessoal, tá tudo legal. Esses dois aqui não tá legal, esses dois MOSFET aqui. Você viu que não existe essa tensão aqui, gente, no dreno. Uma tensão dessa vai fazer o que na placa? Entendeu, pessoal? Se referindo ao MOSFET aqui, pessoal, porque tem tensões baixíssimas que a gente só consegue enxergar com osciloscópio. Aqui, no dreno aqui, pessoal, aqui em cima, ó, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Aqui no dreno desse MOSFET tem uma tensão de 5,3, 5,36 volts, tá ok, tá legal. Deixa eu ver o gate. O gate tá errado. Desligou, pessoal, porque eu deslizei o multímetro aqui, a ponteira. Deixa eu ver se vai ligar, pera aí. Não liga. Tem que dar uma descansada na fonte.
Aqui também já é outro erro. A fonte está entrando em proteção. Vamos colocar novamente. Vamos ligar. Ela ligou, mas desligou. Bora ligar de novo. Ligou de novo. Presta atenção aqui, ó. No dreno desse MOSFET 5.36, olha o multímetro. No gate desse MOSFET 0.16 milivolts, tá errado. No source 0.17, tá errado também, praticamente a mesma tensão do gate. No dreno desse MOSFET aqui, que eu não sei se é de alta ou se é de baixa, 0.16. Então, tá errado. Aqui é um PWM. Eu vou ter que olhar esse PWM no datasheet, ver onde é a alimentação, ver também os sinais dos MOSFETs, que provavelmente sejam esses dois aqui. Ver também esse circuito integrado aqui, pessoal, e esse aqui também. Aí, pessoal, como eu não tenho esquema, aí tem que pegar o datasheet. Sim, professor, e em relação às tensões dos MOSFET de baixa do V-Core, veja bem, o PWM para funcionar, ele não depende só da alimentação aqui do P4 não. Ele depende de outros sinais provenientes de algum circuito, para que ele possa liberar os sinais de gate. Porque às vezes a gente tem um hábito de os MOSFETs aqui não receber a tensão de gate ou o sinal de gate, que é o mais certo. A gente arranca o PWM, coloca outro PWM e o V-Core continua com o mesmo problema. O que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou tirar o processador e vou tentar fazer os mesmos testes aqui. Vou desligar a placa. Vou tirar a memória. Tirar o cooler. E vou tirar o processador. De repente pode ser o processador também com problema. Mas como eu já testei tudo, eu sei que não é o processador, gente. Vou ligar a fonte. E vou startar a placa sem o processador e sem memória. Vamos lá? Foca aqui, filha. Deixar o cooler aqui para a gente ver que a placa ligou. A placa ligou, gente. Aqui. Vamos ver as tensões. MOSFET de alta 11.93. MOSFET de baixa. A placa desliga, gente. Olha aí. Ligou sozinha novamente. Então, pessoal, essa placa está intermitente. Aí como ela tá, ó. Ligando e desligando. Aqui foi o barulho do multímetro. Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu olhando aqui nos meus arquivos, eu encontrei um esquema que alguns circuitos é parecido. Eu vou tentar estabilizar essas tensões desse setor aqui, analisando por esse esquema que eu estou falando a vocês. Não é que seja totalmente compatível com essa placa, mas os circuitos é bem parecido, principalmente os circuitos aqui desse setor aqui, os circuitos aqui também do V-Core, ele é bem parecido e dá para você ter uma noção. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante, como é que eu faço com essas placas que não tem esquema. Eu vou dar só um exemplo aqui rapidinho para vocês. Eu faço o seguinte, ó. Você está vendo essa placa aqui? É uma placa da Gigabyte. E essa placa aqui é uma placa
da PC-Ware. Tá vendo? Elas são bem parecidas. Mas como assim, professor? Se você olhar aqui o setor do V-Core, essa plaquinha da Gigabyte, ela tem 3 fases. Essa plaquinha da PC-Ware também, ela tem 3 fases. E veja que as bobinas estão praticamente na mesma posição. 2 na horizontal e 1 na vertical. Essa da PC-Ware também, a mesma coisa. 2 na horizontal e 1 na vertical. É só um exemplo para que vocês, para quem está iniciando, ter uma ideia do que eu estou tentando passar. O Super I/O próximo aos slots de memória. Essa aqui também, o Super I/O próximo ao slot de memória. O gerador de frequência junto com o cristal de 14 MHz. Está praticamente na mesma posição dessa placa aqui. Então, pessoal, algumas noções que eu estou passando para vocês, porque se vocês encontrarem o esquema dessa placa, vocês podem fazer a manutenção nessa, ou vice-versa. Eu faço isso aqui na minha bancada e eu tenho tido resultados quando eu estou com dificuldade de encontrar os esquemas. São informações, pessoal, que não se encontram em curso. Essas informações é desenvolvida pelo técnico, é o dia a dia do técnico. No curso, o que é que você vai aprender no curso? No curso você vai aprender como funcionam os circuitos, como se testam os componentes, de onde parte cada sinal e para onde vai cada sinal. É isso que você vai aprender no curso, como se faz uma análise. Mas essas técnicas são coisas básicas que você tem que aprender no seu dia a dia. O problema dessa placa, ela está intermitente. Tem momentos que ela liga e desliga sozinha e liga sozinha e fica nesse loop. Quando ela liga, eu consigo fazer os testes rápido aqui e as tensões de 12 volts chega nos MOSFETs de alta, mas nos MOSFETs de baixa as tensões não chegam. Mas por que não chega a tensão nos MOSFETs de baixa? Porque para os MOSFETs de baixa e de alta funcionar, é necessário que venha um pulso de onda quadrada do PWM. E o PWM ele não está funcionando. Por isso, os MOSFETs aqui estão inativos. E eu continuei com a análise, mesmo sem o esquema. E pude perceber o seguinte, que alguns MOSFETs contidos aqui na placa-mãe estão recebendo tensão de dreno duvidosa. Esses dois MOSFETs aqui estão recebendo tensões na casa dos milivolts. E são tensões duvidosas. Esses dois MOSFETs aqui estão também com tensões duvidosas. E eu fazendo uma análise mais a fundo, eu pude perceber esse circuito aqui, nessa região aqui próximo ao slot de memória, está com tensões totalmente comprometidas. E eu resolvi ir atrás do datasheet desse CI aqui PWM. E eu quero mostrar para todos vocês aqui o datasheet desse CI e depois eu retorno para fazer o teste na placa. Vamos lá. Aqui está, pessoal, o datasheet. É um controlador PWM. Vamos olhar aqui a imagem. Aqui está o encapsulamento dele e os pinos de configurações. O pino 1 é o boot, que é uma entrada de realimentação. A alimentação está aqui no pino 5, o VCC. Segundo o datasheet, essa alimentação pode ser de 5 a 12 volts. Se a gente olhar aqui, ó, o pino 5. Aqui, gente, ó, o pino 5, o VCC. Tensão mínima de 5, tensão máxima de 12. Vamos voltar aqui. O pino 2 é um sinal de onda quadrada que vai para o gate do MOSFET de alta. O pino 3 é o GND, o qual nós já conhecemos, que chamamos de terra. O pino 4 é o L-gate, é um sinal de onda quadrada que vai para o gate do MOSFET de baixa. O pino 5 é o VCC, como eu já falei para vocês, e assim por diante. Vamos voltar à nossa manutenção. Vocês viram ali no datasheet que esse CI controlador, no pino 5 dele, o pino 5 é esse aqui, gente, ó. O pino 1 começa aqui
onde está essa marcação branca, tá vendo a marcação aqui? Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4 e pino 5, esse aqui, ó. Então aqui no pino 5 tem que receber uma tensão de 5 a 12 volts para que ele comece a trabalhar. E quando eu starto a placa, essa tensão não existe aqui no pino 5. Eu vou ligar a fonte e a gente vai fazer esse teste agora. Vou ligar aqui. Nessa situação, pessoal, basta só ligar esse aqui. 12 volts não precisa agora. Sim, professor. E em relação aos MOSFETs de baixa que não está recebendo tensão? Pessoal, consertar a placa é seguir um raciocínio lógico. O que é um raciocínio lógico? Como é que eu vou estabilizar essas tensões aqui, sendo que aqui está comprometido? Devemos primeiro estabilizar as tensões que provavelmente vai alimentar outros setores da placa. Pode ser que o PWM esteja inoperante aqui devido à falta de um sinal vindo desse circuito aqui. Então, seguindo a lógica da manutenção, primeiro vamos estabilizar essa região aqui, e se o PWM continuar sem funcionar, aí a gente já parte para manutenção aqui nesse setor. Tá bom? Eu vou ligar a placa e a gente vai testar o pino 5. Deixa eu ligar a fonte. Não vou ligar o P4 aqui, a alimentação de 12 volts, não é necessário, porque eu não vou trabalhar no VCore agora. E todos vocês já sabem que aqui é a alimentação do VCore. Eu vou startar. Vou colocar a garrinha jacaré aqui. Ligar o multímetro. Ligar o cooler para poder a gente saber que a placa está ligada. Vamos lá, presta atenção aqui no cooler. Espero que ela me ajude a fazer esse teste, que ela não desligue. Ligou. Aqui, gente, o pino 5. Olha o multímetro. 1.4. Sendo que aqui a gente viu no datasheet que tem que receber uma tensão de 5 a 12 volts. 1.4 não vai ativar esse PWM, ou seja, não vai alimentar. O MOSFET aqui está recebendo 5. O gate, alguns milivolts. Olha lá o multímetro, gente. O gate, o source, alguns milivolts. O dreno desse daqui, que com certeza está ligado ao source desse MOSFET aqui. Porque esse PWM aqui, gente, todo PWM ele tem que trabalhar com transistor. E com certeza esses dois transistores aqui faz parte desse PWM. Ele manda pulso para os gates desses dois MOSFETs. E essa bobina aqui faz parte dessa fonte. Vamos ver quando passa aqui nessa bobina. Aquela aqui, gente, ó. Aqui, pessoal. 0,21 milivolts. Olha o multímetro. 0,21 milivolts. Ou seja, essa tensão aqui está completamente errada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer alguns testes aqui para ver onde essa tensão está sendo limitada. Eu peguei um esquema, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, que é de uma placa também ASRock. E eu verificando, passando por vários esquemas da ASRock, eu percebi que nesse esquema que eu peguei tem um circuito parecido com esse daqui. Eu quero te mostrar aqui no meu computador. Deixa eu desligar aqui.
E vamos ali no meu computador que eu vou te mostrar esse esquema e esse circuito que é semelhante. Vamos lá. O esquema é esse aqui, ó. ASRock A55M HVS. Olhando esse circuito aqui, eu achei bem semelhante ao circuito que a gente está trabalhando. Aqui é o controlador PWM. Tem dois MOSFETs sendo chaveado por ele. Fazendo uma análise dentro desse circuito, podemos ver que no pino 5 VCC tem um capacitor. Esse capacitor está ligado a esse resistor de baixa resistência. Veja que esse resistor é de 2.2 ohm. Em cima dele vai uma tensão de 12 volts. E essa mesma tensão passa por ele, chegando até o pino VCC. Resumindo, nesse pino 5, como a gente viu lá no datasheet, terá que chegar uma tensão de 5 a 12 volts. E olhando esse esquema aqui, podemos concluir que a tensão ali também da nossa placa vai ser de 12 volts a tensão no pino VCC. E nesse capacitor também terá que chegar 12 volts. Para quem adquiriu o meu curso, sabe muito bem que esse capacitor aqui, ó, é um capacitor de desacoplamento. E provavelmente o defeito vai estar entre esses dois componentes. Fazendo a medição ali junto com vocês, vocês viram que aqui no pino 5 está chegando uma tensão menos de 5 volts. Por isso, eu estou suspeitando que esse resistor ou esse capacitor está impedindo a real tensão aqui no pino 5. Vamos voltar à nossa placa? Como vocês viram ali no pino 5, tem que chegar uma tensão positiva de 5 a 12 volts. Veja bem, a gente vai ter que fazer o teste de continuidade para a gente saber o componente que está ligado ao pino 5. Eu vou tirar a fonte e o cooler. Nós vamos fazer esse teste aqui. Colocar o multímetro na escala de bip. E você vai prestar atenção aí no bip. Pino 5, é esse aqui o primeiro. E a gente vai procurar onde bipar. Bipou aqui com resistor, tá vendo? Esse resistorzinho aqui. E com esse capacitor. Observe. Praticamente o circuito que a gente viu ali no esquema é semelhante. Ele está ligado a um capacitor, que é esse capacitor aqui. E está ligado a um resistor. O que eu vou testar aqui agora é o resistor. Vou botar na escala de resistência e vamos ver o valor. Aqui na escala de resistência está dando 495. É uma resistência um pouquinho alta. Ó. Veja bem, ó. 485. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar o capacitor aqui da linha e vou deixar só o resistor para a gente fazer o teste. Vamos fazer isso agora? Eu vou pegar a minha estação de ar para a gente retirar. Pegar o meu vidro aqui para não queimar a minha bancada. E vamos fazer esse teste, pessoal.
por etapa. Eu vou tirar o capacitor e depois a gente continua. Pessoal, é importante vocês colocarem fita Kapton para não prejudicar os componentes ao lado. Se não tiver fita Kapton, usem o papel alumínio, que também é bom. Retirando esse capacitor aqui. Ele aqui, ó. Vamos deixar esfriar para a gente fazer a ligação. Só vamos fazer o teste. Eu vou ligar a fonte. Aqui, pessoal, tirei o capacitor, tá vendo? Aqui tá sem o capacitorzinho aqui. Vocês podem enxergar aqui. Só que a gente não pode deixar sem o capacitor. Ele é um capacitor de desacoplamento. E eu vou ligar a fonte. Basta só ligar o conector de 20 pinos. Ligar o cooler. Para saber que a placa ligou. Chegar um pouquinho para cá para a gente fazer o teste. Aqui, pessoal, presta atenção aqui. Ligamos. Vou testar. Pino 1. Dá um zoom aqui, filha. Dá pra ver aqui? Coloca a câmera aqui no pino 1. Rapidinho. Pino 1, pessoal. Já chegou uma tensão ali de 8,60 volts lá no multímetro. 8,5. No datasheet a gente viu que a alimentação no pino 5 tem que chegar de 5 a 12 volts. Essa limitação aqui é por causa do resistor. Aqui no lugar do capacitor chega também 8,5. Aqui no resistor 8,5. Do outro lado do resistor aqui 11,64, tá vendo? Dá um zoom aqui, filha. Dá um zoom aqui, filha. Desse lado aqui do resistor 11,64 lá no multímetro, tá vendo? E do outro lado do resistor aqui, dá um zoom aqui, filha, para o pessoal ver. Desse lado aqui, limitou a tensão. Tá vendo, gente? 8,5. E aqui no pino 5, 8. Vamos ver agora os drenos aqui do MOSFET. 5 volts, tá certo? O gate. O gate aqui tá errado. Ainda não está oscilando. Deixa eu ver aqui. Tá vendo, gente? A tensão aqui ainda não está legal. Ou seja, eu vou colocar o capacitor aqui, pessoal. Eu vou colocar um que esteja bom. E aí a gente volta para fazer o teste. Pessoal, uma coisa que eu não tinha observado, o valor da resistência desse resistor aqui, ó, próximo ao capacitor onde a gente tirou. Ele é de 2,2 ohms. É uma resistência baixíssima. É para ele bipar de um lado e de outro no multímetro. E eu coloquei ele na escala ali de ohms e ele deu uma resistência alta. É de suspeitar que a resistência dele está alterada para mais e muito alta. Eu vou testar aqui no multímetro com vocês na escala de resistência para a gente ver. Coloquei o multímetro aqui na escala de resistência. Vou colocar aqui no resistor aqui, ó. Esse resistor pequenininho aqui. Ele é que está ligado com o capacitor. Vamos ver aqui no circuito. Depois eu vou ter que retirar ele para a gente testar ele fora do circuito. Olha lá, ó, no multímetro. Tá dando 2K e algumas frações.
Ele não tem 2K, pessoal. Olha a escala aqui direitinho. 2K ohmo. 2.4. Na verdade ele só tem 2 ohms, 2. Não é para dar essa resistência toda, pessoal. E ele é para bipar de um lado e de outro também. Aqui, ó, ele não tá bipando, ó. Ele não bipa. Foca aqui, filha. Tá vendo que ele não tá bipando de um lado e de outro? Mesmo no circuito, pessoal, um resistor de baixa resistência, ele é para dar continuidade. Tem outros resistores aqui, da mesma resistência dele, que tá dando a medida certinha no multímetro e também tá dando continuidade de 2.2 ohms. Eu vou ter que retirar ele também do circuito. Vou fazer isso agora, antes da gente colocar o capacitor. Vou retirar ele do circuito também, gente. Agora. Aqui, pessoal, terminei de trocar esse resistor. Vou colocar aqui na escala de ohm aqui, ó. Na escala ôhmica de resistência. E você vai ver que a medida agora vai estar certa. O outro estava errado. Aqui, ó. Presta atenção ali no multímetro. Olha lá, pessoal. 2.3 ohms. 2.2. Esse sim está certo, tá vendo? Esse está correto. E ele bipa de um lado e de outro. Vou colocar na escala de bip, ó. Por que bipa? Porque a resistência é baixa. Aí, ó. Vamos colocar agora o capacitor. Depois a gente retorna com o nosso teste. Pessoal, terminando de trocar aqui. Aqui está os dois componentes aqui na minha mão. O resistorzinho de 2.2 ohms e o capacitor. Eles estão trocados já aqui, ó. Cadê? Aqui o capacitor, tá vendo? Que a gente trocou. E aqui o resistor de 2R2. Nós vamos testar agora, vou ligar a placa e a gente vai testar para ver se realmente eram eles o causador do problema, pelo menos aqui nesse setor. Vou ligar a fonte aqui agora, pessoal, para a gente testar, ver se as tensões aqui estão estabilizadas. Basta só ligar o conector de 20 pinos. A minha fonte já está aqui com cabo de força. Aqui, ó, já tem tensão. Tá vendo aqui o multímetro? 5.14. Aqui no conector do power também aqui. 3.41. Eu vou startar. Deixa eu colocar aqui a garrinha jacaré. Vou ligar também o cooler para poder a gente ver que a placa ligou. Não vou colocar processador agora, nem memória, porque a nossa intenção agora é saber se as tensões estão presentes aqui. Vou ligar aqui, presta atenção aqui no conector. Olá, a placa ligou. Agora presta atenção aqui no multímetro. Aqui no dreno 5.26. No capacitor, gente, ó, o capacitor que a gente trocou. Dá um zoom aqui, filha, no capacitorzinho. 12 volts, tá vendo, gente? 12 volts. E aqui no pino 5 também, do PWM, tem que ter os 12 volts. Olha aqui o multímetro. 12 volts aí. Aqui no dreno do MOSFET de baixa 1.5. Então significa que essa fonte chaveada está perfeita. 1.5. Você lembra dessa bobina aqui? Vamos testar ela atrás.
Aqui, gente, ó. Olha o multímetro aqui. A bobina. 1.5. 1.5. Isso significa, pessoal, que a gente conseguiu estabilizar essas tensões aqui. Agora, eu vou montar ela, colocar o processador no lugar, colocar o dissipador juntamente com o cooler, para a gente fazer o teste e ver se ela vai liberar o vídeo. Vou colocar o processador. Vamos colocar o cooler. O conector de 20 pinos já está ligado. Eu vou colocar agora o de 12 pinos. Pronto, pessoal, já está tudo aqui no lugar. Já coloquei até o cabo VGA, o pente de memória DDR3. Lembrando que o soquete dessa placa é 1155. Eu vou startar ela agora. O monitor já está ligado, presta atenção aqui no monitor. Agora eu vou startar a placa. Observa aqui, pessoal. O cooler girou. Foca aqui, filha. Olha lá agora. Aí, pessoal, a placa com seu vídeo liberado. Sempre como eu falo para vocês aqui, que o difícil é o diagnóstico. O mais difícil é fazer a análise até encontrar o problema. Depois que o problema for encontrado, aí agora é só substituir o componente que foi danificado ou o circuito integrado. Se for a BIOS corrompida, é só fazer a regravação e partir para o abraço. Tá bom, pessoal? Está aí mais uma placa consertada. As tensões estão todas estabilizadas. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.